segunda-feira, né? Nós temos para segunda-feira várias mudanças na produção do nosso programa Hora da Notícia, no sentido de que vamos tornar o programa mais ágil, um programa mais interessante ainda. Está ajudando muito na produção de aberturas, vinhetas, encerramentos e tal, é o Tia Gaudério, que eu quero mandar um grande abraço pro Tia Gaudério. Ontem à noite trabalhamos junto lá no seu estúdio, lá na rua Taquara 691. O Tia Gaudério, que é aquele cara lá bem organizado, com o seu estúdio em casa, com aquela sua sabedoria. Tia Gaudério, que é um grande apresentador, tem uma experiência de rádio fabulosa para a experiência de rádio do Tia Gaudério. Eu fui e sou ouvinte do Tia Gaudério até hoje. O Ademir Nogueira começou lá na Rádio Progresso, quando ele ainda era funcionário da Brigada Militar. Aos sábados tinha o programa na antiga Rádio Progresso de Novo Hamburgo, e está no ar até hoje o nosso amigo Ademir Nogueira. Não completou a ligação. Mas ele preferiu, nós já estamos falando no ar aqui, que eu não sou pai de santo, eu não posso adivinhar as coisas. Isso eu digo sempre para minha mulher, né? Eu não sou pai de santo, tem que me avisar quando tem que falar uma coisa. O Éder mandou me avisar, mas ele não me disse, quer dizer, o Éder disse que era para mim vir, mas ele não me avisou, quer dizer, eu não sou pai de santo, eu não estou recebendo mensagem pelo espaço ainda. Mas tudo bem, vai acabar no final da estrada, as melancias tudo se acomodaram dentro da carroça. Mas hoje de manhã, lá em Nova Petrópolis, teve um grande encontro no salão de convenções da PIA, a PIA que está elegendo sua nova diretoria, né, para o mandato seguinte, para o próximo mandato. A PIA que está inovando em termos de cooperativismo, e foi daqui da cidade de Dois Irmãos, 2 ônibus lotados de cooperativados associados da PIA, fazer a sua votação lá no Conselho de Administração e na presidência da PIA. Na verdade, elege 3 membros do Conselho de Administração. Esses 3 membros do Conselho de Administração elegem o presidente. E tudo leva a crer que vai continuar o mesmo presidente, já que os agricultores estão muito satisfeitos com a PIA, com o retorno principalmente do preço do leite e de alguns projetos novos, inclusive, que a PIA está inovando para melhorar o ganho do agricultor. Então, depois dessa eleição definida, nós vamos trazer aqui o presidente da PIA, ou o Nilson Oberman, que pode ser o presidente, né? Pode ser ele o presidente ou ele um dos membros do Conselho de Administração. Também falamos com o presidente do 7 de setembro, que já nos prometeu várias vezes que viria aqui no programa. Está marcado para a semana que vem o presidente senhor Luciano Show, que vai vir contar um pouquinho aqui do 7 de setembro para todos os ouvintes. A rodada do Municipal sai amanhã, já vou passar a rodada. Já falei das novidades do programa A Hora da Notícia a partir de segunda-feira, com a ajuda do Tia Gaudério, que está nos ajudando na produção das vinhetas. Alô, bom dia, boa tarde, 12 horas e 5 minutos. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Você falou que o vereador vai estar presente daqui a pouco? O vereador já está presente, ele só ainda não entrou no ar. Eu gostaria de saber se ele vai responder para a comunidade a respeito do passe livre. Como é que está indo? Vamos trabalhar então bem esse assunto então, mas eu acredito que o passe livre seja algum assunto que o vereador vai ter que dar uma pesquisadinha para poder responder. Mas nós vamos tratar com ele esse assunto sim. A comunidade quer saber. Sim, nós vamos tratar desse assunto do passe livre também. Ok, obrigada. Obrigado, boa tarde.
Isso aí, 12 horas e 6 minutos, então já é boa tarde, né? E as novidades, então, a partir de segunda-feira, com o apoio do Tia Gaudério. Nós vamos ter também aqui o seguinte, eu já vou esclarecer agora um assunto que nós tínhamos falado aqui sobre o torneio de verão. Nós anunciamos que nós tínhamos um plano feito aqui para fazer a transmissão da final do torneio de verão hoje da Sociedade Santa Cecília, lá na cancha de esportes. A questão é o seguinte, a Rádio Encosta da Serra não vai transmitir a final. Por quê? Cabe alguns esclarecimentos. Eu tive 5 vezes falando com o organizador do evento torneio de verão, que é o Aloysio Hansen. Primeira vez falei com ele, ele me disse que era para falar com o Jorge Bauer, isso já umas 3 semanas atrás. Falei com o Jorge Bauer me disse que eu tinha que falar com o Hansen. Terceira vez falei com o Hansen disse que ia ver. Na semana seguinte, quarta vez, falei com o Hansen disse que ia, não, vamos ver, vamos trabalhar, vamos ver a possibilidade de fazer a transmissão, tá meio em cima, acho que não tem lugar direito para colocar a rádio, tudo bem e tal, mas deixou ali uma porta aberta para nós fazer a transmissão. Eu comecei a trabalhar apoiadores, né, durante a semana, já tinha um grupo de apoiadores para fazer a transmissão, já tinha narrador contratado, tudo certinho, espaço da rádio das 20h30 até a meia-noite para a jornada esportiva, já acertado pelo Éder Santos. E fui falar então, quarta-feira, com o Hansen sobre a transmissão do torneio. Aí eu senti assim que não tinha uma motivação por parte do organizador do evento, no sentido de que a rádio transmitisse o jogo. Eu não senti isso, porque ele não moveu um dedo, ele não ofereceu nem uma água mineral para a rádio transmitir o jogo. E eu disse que mesmo assim eu tinha intenção de fazer a transmissão, que já tinha contactado com as equipes, enfim. Mas o desinteresse do Hansen pela transmissão da rádio no torneio de verão era tão grande, era visível na forma com que ele se expressava, que eu captei a mensagem, refleti na quinta-feira sobre isto, entrei em contato com o meu narrador, escuta, tudo bem se nós cancelarmos a transmissão? Não, tudo bem, vou aproveitar, vou sair, vou fazer uma janta com a minha esposa, já que faz tempo que não saímos, estou viajando muito, então vou aproveitar para tirar uma folga. Eu disse, tudo bem, então. Hoje de manhã, então, cancelei com o narrador, agradeci aos patrocinadores que já estavam acertados para apoiar a transmissão esportiva. E quero mandar um abraço para o João Viste, lá na RS 239, que tem uma grande loja em materiais para diversos segmentos da indústria, como chapas de aço, ferro, peças diversas, enfim, tudo que você precisar na sua indústria de chapas, de aço e peças pesadas, máquinas pesadas, enfim. Lá na João Viste tem, na RS 239 em Novo Hamburgo. Também quero mandar um abraço para o deputado Giovanni Feltes, né, o Giovanni Feltes, que também era um dos apoiadores da Encosta da Serra no esporte. Giovanni, que foi um desportista, né? Abraço ao Renato Dexheimer, que é a voz do deputado estadual Giovanni Feltes aqui em Dois Irmãos, e também a MR Antesweiler, que apoiaria essa jornada esportiva aqui na Encosta da Serra. Boa tarde. Oi, eu queria saber se sobrou um cartão pro bingo. Quem é que está falando? A Fernanda. Não, Fernanda, eu tenho um ainda aqui que eu vou sortear em seguidinha. Tá bom. Tá? Tá. Beleza. Tchau. Então, resumindo, nós não vamos transmitir, e eu estou explicando por que nós não vamos transmitir. Porque a gente sentiu que seria um inconveniente fazer a transmissão do torneio de verão. Parece que a transmissão ia ser prejudicial
né? Se é que pode-se imaginar uma coisa dessa, parece que a transmissão ia prejudicar o êxito hoje à noite da decisão do torneio de verão. De qualquer forma, nós queremos dizer aos nativos, ao Continental, à Retífica Federal, né, e o Aliados de Voti, que nós vamos continuar dando destaque ao desporto da nossa cidade, dando como notícia sempre, e nós vamos nos organizar para a transmissão de outros eventos, como a primeira divisão de futsal de Dois Irmãos, a segunda divisão de futsal de Dois Irmãos e o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Não completou a ligação. Então é isso, eu só vou ainda fechar aqui de esportes, né, dizendo que amanhã sai a rodada do Campeonato Municipal, sim, às 13h30 no estádio Parque Antártica, Arcanjos e Campinas, e Ser Campinas, às 13h30 no União, então, Arcanjos e Ser Campinas, e às 15h30 Gunners e Minuano. No Vila Rosa, às 13h30, União e Greenbrush, eu disse 13h30, e 15h30, Tutameia e Balança Rede. Então você que gosta de esportes e gosta do Campeonato Municipal, separa uns pila aí que amanhã vai estar uma tarde agradável para tomar uma cervejinha e torcer para o seu time. Oi? Tudo bem. Eu falo no microfone 1 de novo, então. Exatamente. Tá beleza aqui. Tá tudo certinho no microfone 1 agora de novo, né? Voltamos para o microfone 1 e dizendo o seguinte, que a rodada do torneio de verão hoje é assim, ó, vai ter uma atração sensacional. Às 20 horas jogam a Ágatra e as Parceiras, já fazendo aí um aquecimento para o Campeonato Municipal Feminino, que logo estará começando. Então, 20 horas na Santa Cecília, Ágatra e as Parceiras. 21 horas, Nativos e Aliados disputam o terceiro lugar. E às 22 horas, Continental do Morro Reuter e Unidos da Campina, Retífica Federal de São Leopoldo fazem a grande decisão. Este jogo será um grande jogo hoje à noite, às 22 horas, na quadra de esportes da Sociedade Santa Cecília. Então, vamos falar ainda que o Fut7 veterano
Tem rodada neste domingo, serão disputados 3 jogos pelo Municipal de Veteranos de Futebol 7, os confrontos serão no Campo do Travessão, às 8h45 da Associação Travessão. Na primeira partida ocorre a estreia de 2 equipes da chave B, Guri e Hooligans. Na sequência, pela chave A, se enfrentam Ser Campinas e Novo Horizonte. O Campinas venceu o Estrela na semana passada, na primeira rodada, por 10-2. O Novo Horizonte também na estreia, na competição, o Novo Horizonte também estreia na competição. Por último, o Estrela pega o atual campeão 3,5, que na primeira rodada venceu o Três Passos por 4-2. A liderança da chave A está com o Ser Campinas e o 3,5, que somam 3 pontos, enquanto Estrela e Três Passos não conseguiram pontuar. Na chave B, o Unidos da Vila está na frente com 3 pontos e o Veterano B do 7 segue sem pontuar. Então tá. E já falei que o Municipal de Futsal, o Municipal de Futebol de Campo tem rodada amanhã, 2 jogos no União e 2 jogos no Vila Rosa a partir das 13h30. Então tá, para baques, materiais de construções, tudo do alicerce ao telhado para a sua construção, você encontra na Porto Alegre 1794, no bairro União. O restaurante do Clube União, agora é hora do almoço, 12h18, o restaurante do União está te recebendo lá, né, com aquela comida, buffet livre, aquilo, né, naquele ótimo ambiente climatizado, né, onde você lá pode fazer sua refeição no maior dos confortos. Não foi ainda conhecer, lá vai. Gostou, continua, porque lá é um ambiente agradável, aconchegante, fácil estacionamento, né? Preço compatível, preço bom, né? Bastante competitivo em relação aos restaurantes da cidade. Você pode, inclusive, fazer suas refeições lá na maior das tranquilidades. União que tem novidades, hoje está voltando o professor Galas de São Paulo, onde foi levar um menino para fazer avaliação no CT de treinamento do São Paulo Futebol Clube, na capital de São Paulo. E então o Galas, vamos contactar, já contactamos com o Cuco, que semana que vem o Galas virá ao programa contar como que foi essa viagem do União no centro de treinamentos do São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista, né? E como foi o menino que foi fazer os testes lá, que nós noticiamos aqui no início da semana. Bem, 12h19, conforme combinado, estamos já aqui agora com o time completo. Bom dia, Éder Santos. Boa tarde, melhor dizendo, 12h19. Boa tarde. Não, mas eu acho que eu tenho como hábito, aqui, até às 12 eu dou bom dia para quem me liga, para os ouvintes aqui. E depois das 12 eu dou boa tarde. Não é assim? Amanhã não vai até às 12? Vai, né? Então até às 12 é bom dia. Depende, alguns entendem. Também não sabe exatamente o que é. Não, eu aprendi na escola que tu dá bom dia até as 12, boa tarde até o início da noite e boa noite durante a noite. Pode ser também. Os americanos já dividem assim, bom dia até as 12, né? Boa tarde até o escurecer, e daí ali é good evening no início da noite e good night mais tarde. Então já tem 4 diferentes maneiras de cumprimentar nos americanos, né? Bom, então, boa tarde, Jailton Proença. Para mim é bom dia. Na minha concepção, só boa tarde depois do almoço, né? Eu não almocei ainda. Né? E o dia é até chegada da noite, pode ser bom dia então. Bom dia, Flavinho, Éder, a todos os ouvintes da Rádio Encosta da Serra. Uma satisfação poder estar mais uma vez aqui. Quando não é por telefone, a gente vem pessoalmente aí para conversar com a comunidade. Pois bem, nós tivemos
nós tivemos esta semana uma grande movimentação da comunidade aqui no programa Hora da Notícia, em função de dois assuntos relevantes à Câmara de Vereadores, que o senhor é presidente. Um deles está ainda em curso, em muita discussão, a CPI da Cidade Digital. E o outro, que houve assim, essa CPI, ela existe muita curiosidade da comunidade, porque é uma questão tão técnica, assuntos tão técnicos, a comunidade às vezes até não está nem participando muito, porque está enjoada essa CPI também. Mas este outro assunto, presidente da Câmara, que foi o pedido de vistas do projeto que a Prefeitura mandou para a Câmara na segunda-feira para contratar um neurologista, esse então, assim, a comunidade descarregou aqui uma quantidade enorme de colocações, né, que eu me dei só ao trabalho de escutar, inclusive no início da semana, um ouvinte disse que ia dar uns paratiquetos no senhor aqui, para o senhor acordar lá na Câmara, e em função desse projeto, que é a contratação do neurologista. Eu disse aqui, e digo para o senhor, assim, já para introduzir o senhor já na conversa e assim, já esclarecendo esta situação. Eu acredito, a minha opinião, eu acredito que a oposição, que são os 2 vereadores do PDT e os 3 vereadores do PT, deram um grande tiro nos pés. Por que que eu digo isso? Porque o que eu mais ouço no discurso dos vereadores do PT, especialmente do PT, o que eu mais escuto é que a saúde precisa mais investimento. Toda segunda-feira tem discurso que a saúde precisa mais investimento na Câmara de Vereadores. Por ironia do destino, a Prefeitura manda um projeto para contratar um profissional para atender a necessidade de uma doença específica na comunidade, que é a neurologia, e os vereadores, por 5-0, aliás, não, por 4-0, né, e com o seu voto Minerva 5-4, nós acabamos trancando esse projeto. Eu vou atender essa ligação, depois eu vou dar uma pausinha. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Alfredo Gomes de Almeida. O que está acontecendo com os vereadores que estão trancando os médicos para não entrar em Degibão? Por que isso? O que é isso? Sim. O povo votaram neles, agora eles estão querendo trancar, por que isso? Sim, seu Alfredo, inclusive, o senhor fica atento aí para as explicações do presidente da Câmara. Sim, eu vou ficar atento. Isso aqui não pode trancar, eles têm que apoiar o que a prefeita quer trazer. É boa para a comunidade, porque eles ganharam voto em tudo quanto é canto desses 2 irmãos, nos 4 cantos. O que é isso? Sim. Isso é o vereador Jailton, né? O Jailton, outros vereadores aí que estão trancando, porque isso, somos amigos, somos tudo colega, tem que apoiar. Que é coisa boa para o município, tem que trazer. Tá certo. E eu vou bater um papo com ele, não tem encrenca, nada, eu vou conversar com ele de rosto a rosto. Para a saúde tem que haver investimento. Tranquilo. A comunidade precisa ser atendida. Precisa, e muito. Não tem hora, não tem dia, não tem hora, nem quando chove, nem quando não chove. E não tem hora da noite. Isso aí que temos que batalhar. Tá certo, seu Alfredo. Obrigado. Certo, tranquilo. Eles vão concordar para deixar eles. Tá, obrigado, seu Alfredo. Obrigado. Abraço, boa tarde. Então, nós vamos dar uma trancadinha aqui para poder ele ouvir. O senhor viu, né, que se a gente realmente... esse assunto, só para concluir a minha fala, para já lhe colocar assim dentro da discussão, eu acho que foi um tremendo tiro nos pés, opinião aqui do comunicador do programa. E por quê? Na verdade, por quê, sabe? O que aconteceu que houve isso, e aí o senhor que tinha o poder de decisão decidiu pela oposição. Sim. Bom, eu quero inicialmente dizer à comunidade, a todos que estão nos ouvindo,
Flávio, eu não vim aqui apenas para falar sobre isso. Vamos, com certeza, falar sobre esse assunto, esclarecer bem tranquilamente aquilo que foi feito na Câmara de Vereadores e o que estamos fazendo, que não é só esse projeto que passa por lá, não é só isso que a Câmara está fazendo. Em primeiro lugar, frisar que o presidente da Câmara não detém poder sobre os demais vereadores, visto que ele apenas preside e responde pelos atos administrativos. Agora, cada vereador tem total liberdade para falar e para fazer o que quiser. E quanto ao meu voto, com certeza eu vou explicar aqui por quê. É justamente por isso que assim, ó, a liberdade, isso nós falamos aqui. Eu entendo. O vereador tem a liberdade de se expor. Sim. Mas o senhor, como presidente da casa, tendeu para esse veto de pedido de vista. Sim, e aí eu vou explicar bem tranquilo para a comunidade, para que todos saibam qual foi realmente a intenção. É como quando se escreve um livro, a gente, para entender o livro, muitas vezes tem que entender a mente do escritor, estudar sobre a vida dele, o que ele faz, o que ele fez, e da onde é que ele tirou aquela história para escrever aquele livro. Da mesma forma, os vereadores, quando votam lá na Câmara de Vereadores, eles têm posicionamentos, às vezes divergentes, mas tem que se respeitar, até porque o vereador é eleito pela comunidade e ele está lá representando a comunidade, uma parcela dela, grupos sociais, e que essa prerrogativa do vereador nós precisamos respeitar. O presidente precisa também respeitar o posicionamento dos vereadores, por mais que discorde ou concorde, tem que ser respeitado. Então, veja, eu conversei com o vereador Márcio Goldschmidt, com o vereador Sérgio Fink. O presidente tem que conversar com os vereadores, certo? E eu conversei com eles sobre esse assunto, tá? Mas, Flávio, eu estou preocupado com aquela ligação da senhora que ligou antes. Eu quero só rapidamente dar um parecer sobre aquilo do passe livre. Passe livre, tá? Sim. Daí, para nós entrar nesse assunto, senão nós vamos acabar esquecendo essa ouvinte que ligou. Acontece que ontem teve uma audiência pública, tá? A respeito disso, e eu não pude participar porque eu tinha uma outra reunião já marcada, mas essa audiência definiu algumas coisas, dentre as quais uma prorrogação do tempo também, não foi na audiência, mas a informação da própria administração é que o Wendling tem 90 dias para adequar as cancelas, colocar as cancelas nos ônibus, que vai ter que ter cancelas para controlar a passagem das pessoas, dos passageiros. E as carteirinhas já estão sendo entregues, não estão todas prontas, já estão sendo entregues pela Audi, certo? E segundo a administração, que a gente buscou informações, está praticamente aí dentro de poucos dias já vai estar liberado todas as carteirinhas, e assim que o Wendling se adequar aí, a empresa que tem a concessão... Quem é que pode ter passe livre? Os alunos, os estudantes. E esse é exclusivo, inclusive a informação que eu tenho, eu já sabia, eu sugeri, não oficialmente, mas liguei para a administração para buscar o passe livre quando saiu na imprensa, logo no início, e a administração aderiu. É um programa muito bom, porque vai custear 100%. Para os estudantes? Para os estudantes. Por exemplo, estudante de 2 irmãos para se locomover dentro de 2 irmãos? E também os da universidade. Os da universidade também vão ganhar passe livre. O município... Quem vai pagar essa conta? O Estado e o município. O município ainda continua com o convênio com a Audi. Então, só para dar a resposta aí para o ouvinte, está se aproximando aí de funcionar tudo normalmente. Nos próximos... eu não posso precisar, até porque não depende de mim, eu não estou trabalhando nessa área agora. Nós vamos prestar um serviço também, semana que vem, nós vamos esclarecer direitinho essa questão do... Acho que é um assunto interessante para abrir. Sim, mas voltando então ao caso do médico neurologista. Então, assim... Presidente. O que acontece? Desde o início do ano, e eu preciso aqui esclarecer isso, os vereadores, o ano passado e esse ano, e na outra legislatura, tá, os vereadores da outra
do mandato passado também, praticamente nunca reprovaram o projeto da área da saúde, certo? Eles alegam isso. E eu sei, e eu quero fazer... O senhor era do governo, né? Eu sei. O senhor sabe muito bem disso. E eu só quero falar isso porque realmente é uma área que todos prestam muita atenção, certo? E não é diferente nessa legislatura. O ano passado, Flávio, nós reprovamos um projeto que era para o convênio para autorizar a prefeitura a fazer convênio com uma instituição aqui no hospital. Porque a gente pediu mais informações e acabou não vindo e foi reprovado. Depois, eu me lembro muito bem que nós pedimos mais informações e a administração municipal mandou essas informações e reenviou o projeto alguns dias depois. E esse projeto foi aprovado. E aí é que eu quero dizer, a Câmara hoje é um poder constituído e independente da administração municipal, da prefeitura. Só que esse diálogo, essa comunicação sempre tem que haver. E naquela ocasião, a administração entendeu e mandou e foi aprovado aquele projeto, então. Porque os vereadores hoje representam a comunidade. Se eles votam e votam errado, a comunidade cobra. Por exemplo, nós tivemos uma situação agora da Choco Circos, que autorizamos R$100 mil para a festa da Páscoa, né? Sim, eu acho que eu já vou esclarecer a tua pergunta. Daí, se não esclarecer, depois no finalzinho, daqui a pouco, só para me concluir aqui, o que acontece? A gente foi contatado pela administração, nós fomos contratados pelas pessoas organizadoras do projeto, pedindo a compreensão dos vereadores que votassem naquela mesma situação, naquela mesma sessão, porque o tempo já não favorecia mais a elaboração, a execução do projeto. Bom, nós, claro, com certeza questionamos e aprovamos na mesma noite. Vocês não imaginam, porque não é só lá na Câmara que tem oposição e situação. No meio da comunidade também tem. Tem gente que votou num, votou no outro, votou no Miguel, outros votaram na Tânia, né, nos prefeitos passados e na atual, e cobram da gente. Então nos cobraram muito porque foi aprovado, já que não tem dinheiro, o que se dizia não ter dinheiro, os 100 mil para Choco Circos, porque não tem dinheiro para aumentar o salário dos servidores, sim, porque não tem para educação, porque não sei o quê. Entende? Agora, por outro lado, se nós não tivéssemos aprovado, o Pauleirão vinha do outro lado. Nós seríamos batidos por outro lado. Então veja a situação em que às vezes os vereadores se encontram. Posto isso, vamos ao projeto da área da saúde. Mas, vereador, eu acho o seguinte, aí é uma questão de nós refletir sobre esse assunto da Choco Circo. Se vocês não tivessem aprovado... inviabilizaria a festa. Não ia sair, inviabilizaria a festa, mas quem sabe vocês iam discutir um pouco mais a festa, talvez, entendeu? Sim, porque isso é uma coisa nova, de fato. Nova, e só sairia o ano que vem. Em cima do laço. Só sairia o ano que vem. Pois é, mas e será que não teria que ser discutido melhor essa Choco Circo? Aí eu vou te dizer uma coisa, aqui, nós vamos discutir o que dessa Choco Circo? Vamos discutir o quê? Eu já chamei aqui muita gente aqui, ninguém quer vir dar esclarecimento. Já chamei o responsável, ninguém vem dar esclarecimento. Entendeu? Já convidei as pessoas, ninguém vem dar esclarecimento. Eles foram na Câmara. Coisa que daí o presidente do patrimônio histórico que está envolvido disse, olha, nós estamos apoiando, mas quem está administrando todo isso aqui é o Alan Caldas. Quer dizer o quê? Está uma só pessoa, então, pelo que deu a entender, na própria tribuna ele falou isso, ou não falou? Eu inclusive fiz o convite para eles irem até a Câmara para explicar o funcionamento do projeto. Ou seja, completamente sem informações. Flavinho, eu pedi aquele dia o nome das empresas que vão participar. Tu sabe? Eles não têm pronto ainda. Então, mas como não tem? Nós vamos gastar já está em 170 mil reais esse projeto aí, entendeu? 100 mil reais da comunidade e ainda ninguém sabe nada. Sim, mas aí é o que eu digo aos ouvintes. Os vereadores precisam
tomar decisões, muitas vezes em cima da hora, porque o projeto chegou em cima da hora, e se o vereador vota contra, ele é cobrado. Se ele vota a favor, ele é cobrado. Então, em cima disso, eu também, como presidente atual da Câmara de Vereadores, estou fazendo algumas mudanças internas lá na Câmara, para dar mais autonomia aos vereadores, dar mais tempo aos vereadores poderem analisarem os projetos. Também por causa desse projeto da área da saúde que foi segurado, ele foi pedido vistas. O pedido de vistas não é de hoje, está no nosso regimento interno. Não, e é uma prerrogativa do vereador. O presidente da Câmara precisa dar autonomia aos vereadores trabalharem. Então, assim, houve apenas empate nesse projeto. Os outros 3 ou 4 projetos foram segurados. Então, os demais vereadores não se opuseram. Mas veja que ninguém citou os outros projetos que foi segurado. Exatamente, presidente. eu sei. Na verdade, eu só queria que... a ferida, o dodói, onde está doendo e sangrando na Câmara de Vereadores, é esse projeto aqui. Eu entendo, vereador. Eu entendo. Porque o Flávio foi candidato, mas não é vereador, né? Eu digo, eu entendo. Sim. Mas eu quero só construir o pensamento e para concluir. O que acontece? Então, houve ali divergência porque era um projeto da área da saúde. Agora é o seguinte, foi segurado o projeto e eu dei o voto Minerva, porque o vereador Márcio Goldschmidt e alguns outros vereadores questionaram que no convênio do hospital, que foi feito para 515 mil reais, certo? 515 mil reais mensais repassados ao Instituto Vida. Por que não constou essas especialidades já no começo? Até para tentar daqui a pouco dar uma economizada, porque foi um salto enorme de aporte de recursos. Então o vereador, pensando na questão econômica, ele abordou esse assunto. Bom, mas ele não leu, ele não pediu vistas no contrato do hospital 2 ou 3 vezes? Assim, ó, Flávio, eu só preciso que o senhor me deixe concluir para mim poder chegar... Mas eu quero lhe deixo para mim poder chegar onde é que eu quero... Mas o senhor disse que foi lá no contrato, então por que não constava no contrato? Então por que os vereadores não fizeram constar no contrato? As 2 vezes que você me interrompeu, eu ia dizer a mesma coisa. Aí também eu te peço a compreensão que daqui a pouco no final tu pode perguntar. Eu vou te dar um tempinho para me interrogar, tranquilamente. Assim, ó, então isso é que o vereador alegava, por causa dos gastos, enfim. Bom, aí o projeto foi segurado para dar esse tempo para ele. Primeiro, atenção, senhores ouvintes, com muita tranquilidade, os vereadores que votaram para segurar o projeto, para o vereador Márcio analisar, até para nós podermos também dar uma olhada, não votaram contra o projeto, não houve votação. Esse projeto vai ser votado na próxima sessão, certo? Então não houve votação. Segundo, uma das coisas que eu levei em conta para dar o voto Minerva é que, Éder Santos, esse projeto ele não foi em regime de urgência. Certo? Existe esta possibilidade do Executivo, quando ele tem pressa, quando ele vê a importância do projeto e que não tem tempo mais para esperar, vai em regime de urgência. Opa, esse projeto é urgente, vamos ver por que é urgente, aprovamos o regime de urgência e vamos votar esse projeto. Não estava, primeiro, em regime de urgência. Tá? Segundo, não foi feito nenhum contato comigo, presidente da Câmara, pelo Executivo. Não estou aqui condenando o Executivo. Pelo contrário, eu já falei para a prefeita Tânia, o Gerry também sabe disso, o Ney também sabe disso. Eu estou falando aqui só o nome deles, né, mas eu respeito a posição de cada um. O secretário Ney, o vice-prefeito e secretário Gerry e a prefeita Tânia. Que enquanto Jailton Proença, vereador, e hoje presidente da Câmara, eles tiverem qualquer necessidade de aprovar projeto, eles me contatem antes. Porque vocês sabem, chegou na Câmara, os vereadores podem discutir, podem segurar. Né? Agora, se a gente sabe antes da importância, a gente inclusive faz defesa. Eu fiz defesa de um projeto da prefeita Tânia no ano passado, que acharam que eu era vereador líder de governo dela. E ela, inclusive, disse que agradeceu a defesa que eu fiz. Bom, agora não tinha regime de urgência e não houve nenhum contato do Executivo. Aí
segurei o projeto para o Márcio poder analisar, para nós analisarmos. E esse projeto não houve prejuízo nenhum para a comunidade. Eu falo aqui com toda a certeza e tranquilidade. Por que não houve, vereador Jailton Proença? Por que o senhor diz que não houve prejuízo se o projeto foi segurado? Sim, foi segurado para análise e vai ser votado na próxima sessão. Porém, já havia 20 consultas mensais de neurologista no hospital, tá? 20 mensais, e tem necessidade de ampliar para 60. Bom, desde segunda-feira, dia 24, o médico que vai atender esse projeto já está atendendo as consultas neurológicas para esse projeto. Além das 20, ele já está atendendo desde segunda-feira no hospital. Informação nos passada pela Secretaria da Saúde. Conversei com o secretário Gerro hoje de manhã, tá? Então, tranquilo, que bom que eles estão atendendo, que bom, porque o Gerro disse assim, se esse projeto, que vai à votação semana que vem, na próxima sessão, e for aprovado, tranquilo, Jailton, nós continuaremos atendendo. Se ele for reprovado, a gente para. Mas a comunidade já está sendo atendida. E isso que eu quero aqui frisar para a comunidade. Não houve prejuízo nenhum. Inclusive o próprio secretário de Saúde já havia falado que não iria ter esse prejuízo à comunidade. Olha aí. Mas é que na verdade é o seguinte, o questionamento acho maior, a respeito, Jailton, acha que há necessidade de ter pedido vistas? Quem tem que fazer esta análise, tá? É justamente por causa disso que haverá uma mudança na Câmara de Vereadores. Tá? Eu até não queria anunciar, daqui a pouco a gente pode anunciar em primeira mão aqui na rádio, mas a mudança ainda não foi feita, eu estou fundamentando ela. O vereador pode, gente, porque o vereador precisa votar pela sua consciência. Talvez o vereador Márcio ontem e anteontem não estava na cidade. Talvez semana que vem ele possa explicar por que ele pediu vistas ao projeto. Né? Não estou falando em nome dele, estou falando como presidente da Câmara, certo? Então, assim, ele não se sentiu à vontade de votar o projeto. Pelo valor de 515 mil mensais porque o discurso e mais... porque o discurso dele na Câmara todo mundo conhece, presidente. É um discurso assim, ó, que é um discurso assim, ó, quando é conveniente, ele fala em que o governo não está fazendo investimentos na saúde, que a saúde piorou, que o governo está gastando muito no contrato com o Grupo Vida e a saúde não melhorou. Isso é um discurso dele. Na outra ponta ele faz um discurso, né? Ele faz um discurso no atacado e outro no varejo, entendeu? Daí ele vem com um discurso assim, que precisa de investimentos e tal. Daí vem um projeto de investimento e ele tranca o investimento. E por que então que ele aprovou, por que ele e os outros vereadores aprovaram a contratação dos outros 3 médicos com o mesmo valor de repasse anual? Exatamente, foi aprovado o otorrino e o cardio, né? Há poucos dias atrás, e aí eu não vou falar em nome dele, talvez ele responda esse seu questionamento, só que assim, por outro lado, será que ele não está ouvindo isso da própria comunidade que piorou em algumas áreas? Compreende? E ele é um vereador que fez lá seus quantos votos? Não me lembro, uns 800 votos. Tá, mas piorou o quê? Mas ele alega isso, então talvez ele venha dizer onde é que piorou. Mas o parceiro dele, o Juracir Filipim, fala que tem que acabar com esse negócio de fazer cirurgia em Estância Velha, que tem que parar de levar gente para Porto Alegre. Daí o executivo está atendendo um discurso, inclusive, da oposição. Na verdade, o executivo está atendendo o discurso da oposição. Eu quero frisar uma coisa aqui. Eu quero frisar uma coisa que eu acho bem interessante. Se nós ficarmos aqui, daqui a pouco, falando em nome dos dois, não vai ficar legal. Mas eu tenho nós podemos falar com o senhor, que é o presidente. Na verdade, o senhor representa todos eles. Né? Eu sei, mas eu não posso falar em nome deles. Eu posso, talvez, até emitir uma opinião aqui. E o que eu digo é que, em relação ao pedido de vista do vereador Márcio, ele pediu, já questionando os altos valores, segundo ele, investidos no hospital. Isso é o pensamento dele. Talvez os outros vereadores, eu posso até pensar diferente. Eu acho que investir em saúde é sempre ter um retorno melhor para a comunidade. Claro que a prefeita Tânia está talvez até preocupada, né? Não ouvi isso dela,
e em cada vez mais aumentar, o secretário Gerson também está pensando isso, os gastos na saúde, que sempre é um saco sem fundo, né? Agora, uma coisa é importante, e eu gosto de vir aqui na rádio, pelo espaço que vocês nos dão, às vezes os vereadores levam uma pauleira aqui, né? Sim. De vocês, da comunidade, e ameaças, inclusive, né? Eu nunca fui ameaçado, desde que me conheço por gente. Fui ameaçado ontem pela rádio. Terça-feira, eu acho. Entende? Mas por quê? E eu entendo veja bem, eu entendo essa Nós senhora... também é elogiado aqui nesse mesmo microfone. Não, tranquilo. Mas veja... Só para dizer por que eu entendo a manifestação do ouvinte. Porque quando se fala que os vereadores foram contra um projeto da saúde e seguraram um projeto, todo mundo se revolta. Até eu me revoltaria. Mas sabe... Só que não é assim, ninguém foi contra o projeto da saúde... Tá? E não houve prejuízo para a comunidade. Entende, Éder? Aí veja bem, outra coisa que eu acho importante frisar. O executivo não fez um contato com nós porque achou não necessário. Se eles fizessem, eles admitem, não, se nós precisássemos, nós íamos fazer um contato com vocês. Entende? Esta relação hoje, apesar da animosidade política, da grande disputa política que dois irmãos é sempre assim, uma briga ferrenha, 4 anos é a eleição aqui, entende? Apesar disso, se tem uma boa relação hoje do Executivo com o Legislativo, ou seja, da Câmara com a Prefeitura. Porque você lembra bem, acho que lembra, o Éder, quando tínhamos agora o feriado do Carnaval, que não ia ter sessão na Câmara, né? Sim. A prefeita entrou digamos assim, em grande preocupação, porque precisava aprovar um projeto para a creche aqui, que foi sugestão minha, inclusive, e o vereador Sérgio Finca reconheceu isso em tribuna, para abrir uma nova creche. Eu solicitei o ano passado para a prefeitura repassar um recurso para a FAD que abrisse uma nova creche em qualquer lugar aqui, próximo da região do centro, para atender. E alugaram aqui no bairro Primavera. Só que precisava fazer esse repasse de 450 mil para a FAD poder adequar o espaço e abrir logo até o mês de maio, se não me engano, para que essas crianças fossem cadastradas no MEC e para o ano que vem elas já possam ter o retorno do Fundeb. Então são coisas importantíssimas para o município. Não ia ter sessão na Câmara. O presidente fez o quê? A partir desse contato, desse pedido pessoal da prefeita, como administrador do município, eu como legislador e administrador da Câmara esse ano, fiz um chamado para os vereadores. Votamos o projeto ao meio-dia e foi aprovado. 1h o projeto já estava na mesa da prefeita. Então, assim, houve um contato prévio, que eu quero dizer que nesse caso aqui... Os seus elogios, as suas virtudes como presidente da Câmara, elas também são reconhecidas. O que, na verdade, eu só queria, assim, eu insisto, porque eu sou ouvinte, entendeu? Eu quero entender. O senhor, como presidente da Câmara, sendo um homem sensato, um vereador experiente, que teve no governo, inclusive seu partido era o responsável pela saúde no governo anterior, o senhor, num projeto como esse, por que o senhor não votou, então, a favor do projeto? Digamos assim, contra as vistas ao projeto. Bom. O senhor sendo presidente com uma visão de presidente, olhando toda a saúde de dois irmãos e toda a carência que tem a população de dois irmãos na neurologia. Sim. Por que o senhor votou alinhado com a oposição? Isso aqui é uma coisa na verdade, que não não entendemos. Não foi uma questão de oposição ao governo. Por exemplo, o que acontece? Eu volto a frisar. Por não ter regime de urgência explícito no papel e por não haver uma comunicação prévia do Executivo dizendo, por favor, aprove esse projeto, a gente tem urgência. Tá? E aí, eu não sabia que algum vereador ia fazer pedido de vistas. Certo? Então, como o vereador fez, o presidente tem que ser democrático. Se ele fez o pedido de vistas, a gente precisa dar esse tempo para ele votar mais tranquilo. Entende? Agora, não houve, Flávio, nenhum prejuízo para a comunidade. Eu fico muito tranquilo e orgulhoso até disso.
porque a comunidade, além das 20 consultas... Não houve prejuízo porque eles estão correndo na frente e estão fazendo algo que eles nem poderiam estar fazendo, certo? Sim, agora eu ficaria preocupado se fosse o projeto com regime de urgência. Se o secretário Gera tivesse nos ligado e dito, Geroto, tu é o presidente da Câmara, por favor, faça articulação, vota esse projeto para nós, que a gente precisa atender, e não tem como atender a partir de segunda se não for aprovado. Esse projeto eu teria votado na segunda-feira, entende? Então, o que eu quero dizer? É uma situação de um projeto que se criou uma certa animosidade, uma disputa muito grande, então, que na verdade não houve prejuízo para a comunidade e daqui a pouquinho vai ser resolvido. Então não foi reprovado o projeto, ninguém votou contra a saúde. Nós, quando o Instituto Vida veio aqui para Dois Irmãos, eu como presidente da Câmara disse, faço votos, até para o jornal falei, que dê tudo certo. E agora eles foram para a Câmara, a gente também ouviu eles lá e tomara que continue assim. Mas tem coisas, né, que a gente precisa se posicionar contra ou a favor. Presidente da Câmara, a prefeita Tânia pediu para entrar no programa. Prefeita, já está na linha? Alô, não, prefeita? Não é. Alô? Alô, não, quem não é? Não é a prefeita. Quem está falando? É o Marcão. Fala, Marcão. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Marcão. Eu só queria dar uma opinião aí também sobre o assunto. Eu também estava na votação da pedida de vistas, né? E seguia a linha do Márcio concordando com a pedida de vistas, né? E tu teve a tua opinião também aí, dizendo que foi um tiro no pé dos vereadores, correto? Sim, é o que eu disse. Tá. Se é que foi um tiro no pé dos vereadores, quantos tiros foi no pé da prefeita, por exemplo, que fez o projeto? Porque é muito fácil olhar somente um lado, né? E esquecer do outro, né? Se teve que uma complementação para botar mais especialista, é sinal que no projeto não tinha isso. Então o projeto já nasceu deficiente. Bom, entendeu? Mas aí, vereador Marcão, aí falharam os vereadores que aprovaram o projeto. E quem fez não paga nada, ele... Não, mas é simples, se não está no projeto, foi feito quantos pedidos de vista desse projeto do hospital? 3, 4, 5 vezes voltou para o executivo? Pois é sinal que já começou mal esse projeto. Então muitas vezes é fácil dizer, ó, deu um tiro no pé do fulano de tal, né? O projeto nem foi a votação ainda, no primeiro lugar, como o Jair está explicando, né? Foi apenas um pedido de vista, que é um direito do vereador pedir. Porque assim, ó, nós como vereadores, eu hoje já não sou mais, hoje sou suplente, né? Mas eu tive nessa votação de pedido de vista. Nós como vereadores, nós temos o direito de fiscalizar tantas coisas. Esse direito ninguém está tirando dos vereadores, vereador Marcão. Só que eu não concordo quando vem um tiro no pé. Tá. Então tá, vereador. O senhor não concorda, por favor, acelera a sua fala, porque nós temos a prefeita que pediu para entrar na linha para fazer um esclarecimento aí com o presidente da Câmara, tá? Tá, eu só vou finalizar, dizer que não foi tiro no pé, foi um direito normal do e dos vereadores, e que nós, na saúde, a gente sempre tem que buscar resultado. Inclusive, no primeiro projeto, eu votei favorável, mas só que é o seguinte, veio o segundo, veio o terceiro, daqui a pouco nós estamos com a conta de 800, 1 milhão de reais, sendo que uma coisa que já podia ser posto no projeto no começo da situação, estaria tudo resolvido. Tá, Flávio? Bueno, muito obrigado, Marcão, pela participação. Um abraço. Não tem que explicar para mim, tem que explicar para a comunidade. Eu não sou vereador, né? Eu não tenho problema nenhum com a comunidade. Mas ele estava falando ao vivo. Alô, boa tarde. É o Flávio? Isso. É o Paulinho Quali, tudo bem, vereador? Beleza, Paulinho, tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, um abraço a você, ao Éder, ao presidente, tá? Sim. Eu fico muito feliz quando se discute saúde, tá? Porque a gente sempre está atuando e tentando ajudar sempre um próximo, né? Então eu vou dizer o seguinte para você, para matar a charada. No governo passado, quando foi administrado pelo município o hospital, gastava-se mais de 600 mil reais, certo? Sim. E não comentavam nada, e não tinha cardiologia, não tinha outros médicos, outra especialidade. Então é o seguinte, ó, eu sou favorável em uma coisa, certo? Se vier
mais 10 projetos pedindo médicos especialistas para o povo de Dois Irmãos que tanto é necessitado. Não me interessa quanto vai custar. Se tem dinheiro, o município tem que gastar. Porque outros estados, outros municípios ensacam o dinheiro em outras coisas que não precisam e gastam fortunas. E Dois Irmãos, o secretário, a prefeita, eles gastam somente aquilo que comporta o nosso município, está entendendo? Sim. Então, não podemos discutir tanto o projeto, temos que discutir sim, buscar mais médicos, buscar mais cirurgias, buscar mais remédios se precisar, que tanto comentam. O resto, para mim, é bobagem. Um abraço para todos e um bom dia a todos. Obrigado, boa tarde, vereador. Bom, Flávio. Assim, ó, essa questão sobre a fala do vereador Marcão, sobre a fala do... Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Certo que os vereadores ali estão que nem a Dilma, querem gastar o dinheiro na Copa? Um pouco mais melhor, de repente. Sim. Eu acho que o povo daqui de Dois Irmãos merece gastar por saúde. A senhora acha que na saúde não pode economizar, Não. então tem que economizar em outras áreas. Nas outras áreas, porque a Dilma lá tá só gastando em Copa, né? Esses aí estão do lado dela, por isso. Que Não. se tiver que contratar mais especialidades, tem que contratar. Na saúde não tem que medir esforço. Tá bom, economiza em outras áreas e na saúde coloca todas as necessidades que a população precisa. Com certeza. Eles tanto queriam, falam que até se elegeu a favor da saúde, agora quer fazer as coisas, o que eles estão achando? Tá certo, Não tem nem lógica e nem passo pra isso. tá certo. O vereador tem que se mudar dos Dois Irmãos, que eles estão na cidade errada. Tchau. Tá certo, boa tarde, obrigado pela participação. Eu estou deixando o telefone aqui, viu? Eu só preciso concluir aqui. A prefeita tinha pedido para entrar, mas eu acho que vai conseguir entrar. Alô, boa tarde. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Encosta da Serra. Muito boa tarde, nosso querido Flavinho Bossi. E para te ver como é importante o programa da rádio, né, Flavinho? Porque a senhora, nós ligamos o telefone a seu pedido aí e a senhora não conseguia entrar. Maravilhoso, assim, né? Bom, gente, o que eu tenho a esclarecer é algo, assim, muito simples, não quer envolvimento de bandeiras partidárias, nem de política, nem nada. Só quero esclarecer que o legislador, o vereador, ele tem todo o direito de pedir vistas a um projeto. Isso é direito do vereador. Mas o questionamento que nós temos, Flavinho, é que nesse mesmo dia foi solicitado pela Câmara de Vereadores, a administração do Instituto estava lá. O administrador do hospital, o senhor Lucas, e o presidente do Instituto, o senhor Juarez, juntamente com o secretário de Saúde, Gerry Meneghetti. Nós encaminhamos esse projeto na sexta-feira. Muitas vezes a gente se atrasa, encaminha na segunda, mas foi na sexta-feira esse projeto. Os vereadores tiveram tempo de ler o projeto e na segunda-feira eles ainda poderiam ter falado com o secretário da Saúde e com os administradores do Grupo Vida, se tivessem dúvidas. Por que não o fizeram? Porque o que nós queremos é simplesmente, nós já tínhamos um convênio com um neurologista, com a doutora Cristine. Sim. E fazia o atendimento de neurologia para que a nossa gente não vá para Porto Alegre. Porém, a doutora Cristine disse, olha, nós temos como atender 20 crianças e nós vamos priorizar o atendimento em pediatria. Para que nós não ficássemos 60 pessoas sem atendimento neurológico, nós, então, fizemos a solicitação ao Grupo Vida e eles nós vamos conseguir um neurologista que trabalhe aqui no hospital e atenda a nossa comunidade. É simplesmente isso. E quanto ao contrato que nós
Instituto, ele foi amplamente discutido no Conselho Municipal de Saúde, na Câmara de Vereadores, foi feita licitação, porém nós tínhamos que fazer uma regrinha básica, atender aquilo que estava sendo feito naquele momento no hospital, que eram as 4 clínicas básicas. E a partir do Instituto entrar e se instalar no hospital, conhecer as nossas instalações, o Instituto disse, olha, nós podemos atender cardiologia. Ótimo, nós não precisamos mais remover os pacientes para fora. Ah, mas nós podemos atender proctologia. Ótimo, nós estamos economizando e trazendo conforto para a comunidade de Dois Irmãos. E assim foi otorrino, e assim, tomara que venham mais especialidades.